Boa tarde a todos, aqui é o professor Hélio. Vamos rever a terceira lei de Newton para o segundo ano matutino, vespertino e noturno. O que diz o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton? Ele diz que toda ação corresponde a uma reação que tem o mesmo módulo ou intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Quando ele fala mesmo módulo, é o valor da força. Mesma direção significa, se você tem uma força para a direita, você vai ter que uma para a esquerda. Se você tem uma vertical, uma para cima, vai ter que ter uma para baixo. Paralelo à ladeira, subindo uma força subindo a ladeira, tem que ter outra descendo, e assim vice-versa. E sentido contrário. Bom, algumas aplicações, algumas situações da terceira lei de Newton que nós vamos ver. Primeiro passo, nós temos a questão do hipoteticamente, isso aqui é um elevador. Esse elevador pode descer ou subir. E uma pessoa está dentro do elevador. Nós temos duas forças que atuam aqui nesse caso. Uma força para baixo, que é a força peso, e uma força para cima, que é a força normal. É uma das aplicações da terceira lei de Newton. É a interação entre a pessoa e o piso do elevador. Então, para que a terceira lei de Newton aconteça, tem que estar entre corpos diferentes. Uma outra situação, nós temos dois blocos juntos. Eu vou chamar aqui de bloco A, bloco B, a superfície, sendo puxados por uma força para a direita. Então observe, o sentido do movimento aqui, é para a direita. O movimento, então a força maior está para a direita. Nesse caso, nós temos como aquela brincadeira que algumas pessoas às vezes já conhecem, brincar com as duas mãos juntas. Existe uma força entre os dedos. Essa força está exatamente aqui, entre o bloco A e entre o bloco B. Então eu tenho aqui um F minúsculo, que é uma força de A para B, e tenho aqui em sentido contrário também F minúsculo, uma força de B para A. E elas são força de A para B igual a força de B para A. Elas são iguais. Mas esses blocos, eles também podem estar separados. Bloco A, bloco B, puxado por uma força. Nesse caso aqui, nós temos um fio, ou uma corda, tração no fio pela ponta da seta. Essa tração aqui, olha a ponta da seta, é de A para B, de A para B. Essa tração aqui é de B para A, e elas são aplicando tração de A para B igual tração de B para A. Elas têm o mesmo valor, têm a mesma direção, porém o sentido contrário, uma para a direita, outra para a esquerda. Nós temos também a situação de um bloco na horizontal, bloco A, e bloco B pendurado. Aí nós temos o fio, essa tração é de A para B, em sentido contrário, essa tração é de B para A, e como bloco B pode descer ou subir, eu tenho a influência da força peso na vertical, o peso do bloco B. Essa tração de A para B é igual à tração de B para A. Então essas quatro situações aqui são situações
que se empregam a terceira lei de Newton. Nós vamos agora fazer a próxima etapa, exercícios.